não sei quantos assistiram esse filme. O nome dele é O Advogado do Diabo. Né? Um filme com Al Pacino, um ator muito conhecido, e Keanu Reeves. E nesse filme, o Al Pacino ele faz o papel do diabo. E essa é uma fala dele no filme. Ele fala assim, ó, vaidade, definitivamente meu pecado favorito. Eu creio que o roteirista desse filme, o cara que escreveu ali esse filme, ele estudou a Bíblia um pouco, ele viu como é a ação do inimigo. Porque se a gente for olhar a história da Bíblia mesmo, né? A história do diabo ali, ele caiu por conta desse pecado de vaidade, dele tentar ser igual a Deus. Então ele sabe do perigo que é a vaidade, né? Do pecado que é a vaidade. E ele o tentou, Eva, também com esse pecado. Né? Tentou convencer a Eva da ideia de ser igual a Deus, querer conhecer o bem e o mal. Está lá em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele apelou para esse lado da vaidade, você querer ser, né, igual a Deus. Eu dei uma olhada no dicionário, copiei e colei aqui, ó, uma definição do dicionário secular mesmo, tá? Do que seria vaidade. Valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então fala de aparência, qualidade física, intelectual e de querer ser reconhecido ou admirado por alguma coisa. Também tem uma outra definição, que é a qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Eu dei uma olhada no dicionário bíblico e uma das palavras que eles colocam ali para vaidade é inutilidade. Porque a vaidade é algo inútil, algo vão. Outra definição lá no dicionário bíblico é sopro. É uma coisa que não se sustenta, né? Não é concreta. E aí, ela pode se apresentar de diversas formas. Uma delas é o orgulho. O orgulho ele acaba sendo uma barreira para o arrependimento. E está muito associado à vaidade, essa questão do orgulho, sabe? A pessoa não quer dar o braço a torcer por vaidade, né? O orgulho acaba se manifestando dessa forma. E ela acaba sendo uma barreira nesse caso. Um exemplo bíblico, né, sobre a questão do orgulho é a história lá do faraó. Tiveram que existir 10 pragas ali, né? Talvez se ele tivesse um coração menos orgulhoso, ele teria ouvido da segunda vez, pelo menos, se não ouviu da primeira. Né? Teve a primeira praga lá, ele já tinha... Não, peraí, deixa eu liberar esse povo. Não, teve a segunda vez, a segunda praga, ele não liberou o povo. Teve a terceira, ele não liberou o povo. Então ele foi orgulhoso até que viesse a 10ª praga do Egito. E aí sim ele liberou o povo. Então você vê quanto as pessoas às vezes têm um coração duro, a dificuldade que eles têm de reconhecer o erro, de, sabe, se dobrar para algo que ela tem que fazer, né? Se render a uma questão que ela tem que fazer. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Está lá em Provérbios 16:18. Altivez. Essa é uma outra forma que a vaidade às vezes se apresenta. A altivez é um senso de superioridade, né? Isso aí, a gente tem como exemplo a rebelião de Coré. Coré era um levita, que ele se rebelou contra Moisés e Arão, porque ele não reconhecia em Moisés e Arão a autoridade que Deus tinha colocado sobre a vida deles. Uma pessoa altiva, né? Ela é tipo assim, por que Deus vai falar através de Moisés e Arão? Vai falar através de mim também. Ele não reconhecia a autoridade de um líder. Então a altivez faz isso. Isso também é vaidade. Essa história de Coré, quem quiser dar uma conferida depois em casa, está lá em Números capítulo 16. Se
Quem quiser dar uma lida. Uma outra forma que a vaidade se apresenta na ostentação, que é você querer impressionar os outros e exibir algo, né? Alguma qualidade sua, algo que você comprou. Aí você quer ostentar aquele negócio, né? Quer apresentar aquilo ali de alguma forma. Você quer que as pessoas vejam. Um exemplo bíblico está aqui, ó, Mateus 6,5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Tem ostentação religiosa também, né? Você chegar e querer ser visto como o exemplo a ser seguido, o religioso. É claro, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Como está o nosso coração, né? Precisamos pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração e as nossas motivações. Porque, é claro, devemos ter cuidado com o nosso testemunho, né? Não é por causa disso que a gente vai andar de qualquer jeito. A questão é, o que está te motivando a fazer a coisa certa, né? É um elogio? É uma admiração? De repente, se ninguém estiver olhando, você vai fazer diferente? Esse é o problema, né? A ostentação remete a isso. O foco ali é você mostrar, você, né, querer ser elogiado em relação àquilo que você está mostrando. Tem a fanfarrice também. Quem se lembra aí de um time que foi campeão da Libertadores, tem uns 2 anos aí, que chegou lá, cantou lá, Real Madrid, pode esperar. Fanfarrice isso. Né? Na Bíblia tem fanfarrice? Tem também. Tem a história lá do fariseu e do publicano. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 8. Na verdade, versículo 9, gente. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a gente vê aqui a fanfarrice, né? O cara se achando ali, se elogiando o tempo todo ali, colocando ele para cima em detrimento dos outros. É um exemplo aqui de fanfarrice, isso também passa pela vaidade. Futilidade. Futilidade é algo sem valor, sem propósito, é algo que não tem propósito, não tem valor, não tem assim, não vai dar em nada. É algo fútil. Não acrescenta nada. O livro da Bíblia que mais fala sobre vaidade é o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes toca muito nessa questão da futilidade. Na futilidade da vaidade. Salomão, ele é quase unanimidade que Salomão é o autor, né, do livro de Eclesiastes. Apesar de não ter o nome dele ali, mas a forma da escrita, tem várias evidências ali que apontam para que tenha sido ele. Salomão, ele faz uma
nesse livro de Eclesiastes, ele faz uma busca a respeito do sentido da vida. Ele quer encontrar um sentido para a vida, só que ele quer encontrar um sentido para a vida desconsiderando Deus. Então ele usa a expressão debaixo do sol. Procurei debaixo do sol, tal. Então ele faz uma análise nesse sentido, tirando Deus da equação, né? E nessa busca, Salomão encontra 3 vaidades, que eu queria passar por elas aqui com vocês. O primeiro texto que eu queria que vocês abrissem está lá em Eclesiastes, capítulo 2. Versículo 14. Eclesiastes 2, versículo 14. Todo mundo achou aí? Eclesiastes 2, versículo 14. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E aí, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega o livro de Eclesiastes para ler. Porque se a gente não entender esse contexto que eu falei logo no início ali, dessa busca de Salomão, a gente vai até se confundir, porque Salomão começa a ter uma visão muito pessimista da vida, né? E ele que pediu a Deus, Deus deu a chance dele de pedir algo, ele pediu sabedoria. Ele coloca aqui nesse texto que a sabedoria não valia de nada, era vaidade. Por quê? Porque o destino do tolo, no final das contas, era o mesmo do destino do sábio. Só que a gente só vai conseguir entender se a gente tiver em mente esse contexto. Por isso que o livro de Eclesiastes é um dos mais difíceis. É considerado um dos mais difíceis de ser interpretado. Porque se você não estiver atento ao contexto do livro, à intenção do autor, você se perde na interpretação. Ele está falando aqui de um contexto debaixo do sol. É como se ele dissesse o seguinte: olha, de nada adianta a minha sabedoria se Deus não estiver comigo. Se a minha dependência ainda assim não estiver em Deus. É isso que ele está afirmando aqui pelo contexto. A análise que ele está fazendo aqui é o seguinte: eu encontro sentido na vida com base na sabedoria humana? E a resposta é não. Se eu pensar só na sabedoria humana, é vaidade. Toda a sabedoria humana que eu tiver que acumular, isso sem Deus é vaidade. Então, na prática, o que seria para a gente a vaidade na sabedoria? É exatamente isso, a gente pensar que podemos nos sustentar no nosso próprio entendimento. Tomar decisões por nós mesmos, é a gente é a falta de dependência de Deus, sabe? É quando a gente acha que está ocupado demais para orar, que não precisa orar. Eu já sei a respeito disso, já sei o que eu tenho que fazer. Essa é a vaidade da sabedoria. Quando você pensa que já tem conhecimento suficiente para tomar a decisão sem colocar Deus na equação, né? Sem consultar Ele. Sem submeter, né, a sua decisão a Deus. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Aqui logo no capítulo 1, do versículo 2,
lá do livro de Eclesiastes, Salomão já dá a tônica, né? Já dá um spoiler ali que, pela análise que ele estava fazendo, tudo era vaidade. Vaidade da sabedoria, eu resolvo, eu acabei esquecendo de passar o slide, tá, irmãos? Já era para ter passado isso. E aí, Provérbios 3,5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sobre a vaidade da sabedoria, ele mesmo escreveu em Provérbios. Né? A gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento. E aí, essa vaidade da sabedoria, ela acaba sendo um obstáculo também para o evangelismo. Muitas pessoas, quando vão evangelizar uma pessoa, às vezes esbarra justamente na questão da sabedoria, porque ela está tão convicta, ela já tem um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito já estabelecido. Então é como se ela já soubesse tudo, é como se ela tapasse os ouvidos e ela não quisesse te ouvir. O coração dela já está fechado, ela já tem uma série de preconceitos a respeito do que você vai falar. Então ela não te escuta, ela não te ouve. Ela não quer saber a respeito de Jesus, de Deus, para ela nada disso faz sentido. Por quê? Ela está presa nos conceitos que ela já tem, na sabedoria que ela já acumulou. Então, uma estratégia interessante quando a gente vai orar por alguém, né, a gente está evangelizando alguém ou querendo, né, que algum familiar se converta, um amigo e tal, dos pontos que a gente deve interceder é a questão da sabedoria, sabe? Orar por quebra de sofismas, orar por quebra de fortalezas mesmo da mente, que são bloqueios que a pessoa tem, preconceitos que fazem com que ela não escute, não esteja acessível ao Evangelho. A soberba da sabedoria faz isso. A pessoa não consegue receber o Evangelho, e às vezes o motivo dela não receber o Evangelho é porque ela acha simples demais. Esse Evangelho é muito simples. Eu não acredito nisso, né? Romanos, capítulo 1, versículo 21, fala o seguinte, ó, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Paulo está dizendo aqui, ele não estava falando a respeito da igreja de Romanos, ele estava falando a respeito do povo que não tinha sido alcançado ainda pelo Evangelho. Pessoas que estavam ali com o coração obscurecido, porque estavam presos, né, anulados ali nos próprios raciocínios. É isso que a gente estava falando aqui agora. A vaidade também no trabalho. Salomão também analisou essa questão do trabalho. Eu coloquei um balãozinho ali, ó, meu sucesso. Quando a pessoa fica presa nisso. Você pode abrir lá em Eclesiastes, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 18. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Nota aqui, ó, debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Então aqui ele acaba que a pessoa acaba não conseguindo desfrutar do resultado do trabalho dela. Ele está assim, numa como é que fala? Quando a pessoa está desanimada, fugiu a palavra aqui agora.
Contrário de otimista. Gente, deu branco aqui total. Tá pessimista, né? Ele estava totalmente pessimista aqui em relação ao trabalho. Para ele, não adiantava o trabalho porque você se matava de trabalhar, se esforçava e o resultado ali você não ia desfrutar. Mas, de novo, ele está falando de algo feito debaixo do sol, né? Algo sem uma direção de Deus, sem uma orientação de Deus. Eclesiastes 4:4, ele fala o seguinte, ó, também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Aqui ele fala da inveja no trabalho. Quando a pessoa é impulsionada pela competição, pela inveja, ela acaba caindo numa armadilha que ela mesma cria. Porque é algo que ela sempre vai encontrar alguém para ser superado. Ela nunca vai estar satisfeita de ver alguém numa situação legal. Para ela, tudo tem que girar em torno dela, sabe? Então, ela não consegue se alegrar com o sucesso de outra pessoa. Não, ela tem que ser a pessoa que mais tem sucesso. O sucesso só pode ser dela. Essa pessoa, ela vive numa situação de busca constante ali, ó, numa aflição de espírito. Ela nunca vai estar em paz, porque ela sempre vai estar olhando para o lado e vai ter alguém para que ela tenha que superar. Ela entende que ela tem que superar todo mundo que está ao redor dela. Essa é a situação da pessoa que entra nessa paranoia aí, nesse nível de inveja, de competição. A inveja é também um sinônimo de vaidade. Ela coloca a alegria dela em conquistar mais que o outro. Eu peguei a imagem aqui de um desenho que passou esse ano agora, Divertidamente, não sei quem já assistiu, Divertidamente 2, né? É um desenho bem legal que o contexto, para quem não conhece esse desenho, é o seguinte. A personagem principal é uma garotinha e tem vários personagens que são sentimentos dessa garotinha, que estão dentro da cabeça dela ali. E aí você fica vendo esses bonequinhos ali que representam alegria, tristeza e tal. Nesse Divertidamente 2, a gente teve dois sentimentos novos, que é a ansiedade e a inveja. Eu não sei quem reparou isso, mas quem causou mais dano para a menina foi a ansiedade, que é esse bonequinho laranja aí, que ela fica ali na central de controle ali da mente dela, apertando um monte de botão, fazendo ela fazer um monte de coisa errada na vida real. E toda vez que a ansiedade está mais assim ativa, está fazendo mais besteira, é justamente quando a inveja está do lado dela. E é interessante que quem criou, né, esse desenho, né, a história, quem escreveu essa história, estudou os sentimentos, né, tudo faz sentido ali. A vergonha, por exemplo, é grande, é um bonequinho grande que não consegue se esconder, o tédio está lá jogado no sofá, e a inveja tem aquele olho grandão ali, ela é pequenininha porque ela é discreta. Às vezes você não percebe que está sentindo essa inveja, e ela gera a ansiedade, por isso que ela está sempre do lado da ansiedade ali. A gente vai ver que a vaidade, em várias formas, ela acaba gerando ansiedade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu achei interessante essa questão do desenho, né? Como é que a vaidade a inveja estava sempre do lado da ansiedade ali. Eclesiastes 4, de 7 a 8, está aqui na tela, não precisa abrir não. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui é quando a pessoa entra naquela situação de aquela busca desenfreada pelo sucesso. Você nunca acha que chegou no lugar suficiente, você, sabe, coloca toda a sua energia naquilo. Não que a gente tenha que ser acomodado, irmãos. Veja bem que a gente está falando aqui de algo equilibrado, você ter um equilíbrio, porque, é claro,
o trabalho é uma bênção e a gente precisa ser exemplo onde trabalha, a gente tem que trabalhar num lugar procurando não envergonhar, né, o nome do Senhor ali, as pessoas que conhecem, sabem que nós somos cristãos, a gente tem que ser exemplo, tem que ser um bom trabalhador, tem que ser uma pessoa dedicada, mas é diferente você ser uma pessoa aplicada, ser dedicada e a pessoa viver para o trabalho, sabe? Isso se transformar numa idolatria. Sabe, conhece aquela pessoa que é quase uma idolatria em relação ao sucesso? Tudo é a carreira dela. Isso está na frente da família, a pessoa não tem tempo para nada, né? Tudo é o trabalho. O trabalho ali se torna para ela uma idolatria. A vida dela é o trabalho. É aí que o trabalho se torna uma vaidade, se apresenta como uma vaidade. Um exemplo na Bíblia, você pode abrir lá em Mateus, capítulo 19. Na verdade, não é um exemplo disso, não. Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre essa questão de sucesso. E aí eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 19. Porque às vezes a pessoa entra nessa paranoia em relação ao trabalho, porque ela pensa, estou focando no meu sucesso, na minha carreira, né? Mas eu queria que a gente refletisse um pouco agora sobre essa questão de sucesso. O que é sucesso, né? Mateus capítulo 19, versículo 16. A gente vai ver aqui uma história bem conhecida do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Então, a gente pode até parar por aqui. Se a gente olhar para essa descrição desse jovem, era um jovem que, enquanto jovem, já era rico. Daí, Jesus fala para ele das questões que ele deveria guardar. Não mata, não rouba, ame o seu próximo. E ele fala, tudo isso eu já tenho observado. Aos olhos humanos, vamos ser sinceros, se a gente olhar para a vida desse rapaz, é a descrição, o modelo de sucesso. É um cara de sucesso. Tem uma vida reta, uma pessoa boa, é jovem ainda, mas já era rico. A gente pode imaginar, cara, é um cara de sucesso esse cara. Mas é interessante o que Jesus fala para ele. Ó. Depois de ele falar isso tudo, de apresentar todo esse currículo para Jesus fala, então você vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E aí eu queria, normalmente essa história, ela acaba entrando nessa questão do vende tudo que você tem e dá aos pobres. Eu queria que a gente se concentrasse aqui no siga-me. Sabe por quê, irmãos? Isso tem tudo a ver com a questão do sucesso. Muitas vezes a gente tem vários alvos que a gente considera o seguinte, se eu chegar nesse alvo, esse é meu sucesso. Mas o sucesso de uma pessoa, ela está relacionada no propósito que ela tem, que Deus entregou para ela. Por isso que Jesus falou, siga-me, eu vou te orientar, vou te mostrar qual é o seu destino, qual é a sua missão. Eu vou te entregar a missão. Sucesso está nisso. Tem muito a ver também com a parábola dos talentos. Sucesso está relacionado àquilo que você vai fazer com os talentos que Deus entregou nas suas mãos. Não adianta eu querer fazer qualquer coisa muito bem, eu posso até conseguir. Mas se não foi aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer, não é sucesso. Pode até ser sucesso aos olhos dos homens. Eu posso ter muito sucesso no mundo. Mas sucesso diante de Deus vai ser no último dia, quando ele me perguntar, eu sei, cara, aquilo que eu mandei você fazer, você fez? E aí eu vou apresentar, os talentos que o Senhor me entregou foram esses, e eu fiz isso aqui que o Senhor me mandou. Aí, isso é sucesso. Então, para nós que somos cristãos, a gente não pode tirar Deus da equação. Por isso que a gente não pode enxergar a vida debaixo do sol.
Debaixo do sol tudo é vaidade, tudo vai passar. O que vai contar para a eternidade? Aquilo que eu estou considerando acima do sol, no céu, né? Algo que vem de Deus. É em Deus que eu vou entender se eu estou tendo sucesso. É em Deus que eu vou entender se eu estou sendo sábio, se eu estou tomando as decisões corretas. Vocês estão entendendo? Tudo que a gente desconsidera Deus acaba sendo vaidade, irmãos. É algo sem valor. A gente não pode tirar Deus da perspectiva. Deixa eu me posicionar aqui que eu me perdi um pouco no roteiro. Então, ele fala aqui no finalzinho, né? Também isto é vaidade, enfadonho e trabalho. Tudo é vaidade. Né? Para ele, toda essa questão de trabalho é vaidade. É como se ele dissesse assim, ó, sem Deus, né, não tem qualquer proveito no meu trabalho. Eu não consigo tirar nenhum proveito do meu trabalho se eu fizer isso sem Deus, sem considerar Deus. E aí, considerando Deus, o meu trabalho também, ele tem que estar na prioridade certa. Eu não posso colocar o meu trabalho à frente de Deus. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Aliás, o trabalho não tem que estar à frente nem da minha família. Então, o trabalho tem que estar no lugar dele. Eu não posso colocar o trabalho acima de tudo. Né? É desafiador porque o trabalho exige muito de nós, mas cabe a mim e a você tomar esse cuidado, para que o trabalho não vire esse monstro, né? E vem acabar atrapalhando a nossa vida. Porque o trabalho, irmãos, não é para ser um problema. O trabalho é bênção. Deus trabalhou, Adão trabalhou, Adão era o CEO ali do Éden, administrava tudo, era uma bênção. Então, assim, o trabalho não é um problema, o trabalho não é para ser um problema, só que a forma como a gente encara o trabalho pode fazer com que essa bênção vire maldição. Né? Se eu não souber lidar com a minha carreira, com o meu sucesso, tem gente que não sabe ter sucesso. Né? Deus abençoa a vida dela, ela acaba alcançando um sucesso, mas aí o sucesso sobe a cabeça dela. E aquilo já passa a ser o Deus dela. E aí ela abandona o Deus que levou ela até o sucesso, e o Deus dela passa a ser o sucesso. Ela ama tanto o sucesso que ela encontrou na carreira, que a carreira passa a ser o Deus dela. Entende? É esse cuidado que a gente tem que tomar. Não podemos cair nessa vaidade. Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés, ele era o pastor, um pastor de ovelhas. Teve um tempo que ele era pastor, ele cuidava das ovelhas do sogro dele. Nesse tempo, Moisés, a profissão dele era pastor de ovelhas. Eu queria falar um pouquinho, que a gente está falando de trabalho, né? O trabalho também acaba identificando a pessoa. Muitas vezes a pessoa, fulano é médico, né? O outro fulano é advogado, aquele ali é engenheiro. Então eles falam assim, o médico Fabrício, né? O doutor Fabrício. Enfim, você acaba entrando ali na sua identidade. Você tem uma carteira de trabalho, você tem lá o seu LinkedIn ali, que tem toda a sua descrição como profissional. Então, de certa forma, nós somos identificados também com a nossa profissão. Mas na época de Moisés não tinha isso, não tinha LinkedIn, não tinha carteira de trabalho. Então, o que identificava Moisés como pastor? Era o objeto de trabalho dele, a ferramenta de trabalho dele, que era o cajado dele, a vara dele. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque quando Deus chamou Moisés para entregar para ele a missão de libertar o povo lá do Egito, Moisés teve medo. Moisés, ele olhou para a simplicidade dele, né, enquanto um pastor, falou, como é que eu vou... Primeiro, né, ele falou, como é que eu vou chegar diante do faraó para tentar pedir alguma coisa, eu, um simples pastor, e como é que eu vou convencer o povo? Falar com eles, me segue aí que eu vou libertar vocês, né? Como é que eles vão me dar crédito? E aí, irmãos, é interessante o que Deus fala para Moisés. Está lá em Êxodo 4:2, e o Senhor disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Aí vamos pegar esse paralelo que eu coloquei aqui no início, né? É como se me dá aí sua carteira de trabalho. Você está se achando incapacitado? Está achando que o seu currículo aqui não bate com a contratação, né, com a missão? Então me dá aí
me entrega aqui sua carteira de trabalho. Aí, ele fala o seguinte, ó. E ele diz, lança na terra, Deus falando para Moisés, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Fico imaginando essa cena, né? Jacó joga a vara no chão, vira a cobra, ele sai correndo, a cobra sai correndo atrás dele. É engraçado, né, cara? Deus, ele age de umas formas... Eu creio que Deus tem um senso de humor muito forte. Mas o que Deus está querendo ensinar Moisés aqui? Moisés, estou te chamando para uma missão, mas não é para você confiar na sua capacidade. Então, me entrega a sua carteira de trabalho aqui, joga ela no chão. Coloca o seu trabalho aos meus pés. Eu vou te capacitar naquilo que você sabe. O Deus que capacitou Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus vai te capacitar também. Então, a gente, no nosso trabalho, a gente precisa ter também uma dependência do Senhor. A gente nunca pode achar o seguinte, eu já sou bom o suficiente para não depender de Deus no meu trabalho. Olha, se eu fosse parar para dar testemunho aqui, irmãos, eu ia falar aqui, extrapolar o horário aqui, porque o quanto eu já fui abençoado por Deus, né, no sentido assim, de me capacitar mesmo, sabe? Situações assim, onde eu não tinha noção nenhuma do que fazer e simplesmente Deus me direcionou para fazer uma coisa que eu não estava entendendo o que era para eu fazer e no final dava certo. Um negócio assim, impressionante, como quando a gente coloca, né, a nossa dependência em Deus, irmãos, Ele honra. Eu posso testemunhar, assim, eu não vou falar sobre exemplos aqui, mas são coisas assim, dá até vontade de falar, mas não vou falar não. Outro dia eu falo aqui porque tem muita coisa para a gente passar aqui ainda, mas funciona, né? Coloque o que você sabe diante do Senhor, por mais capacitado que você já seja, né? Nunca ache que você pode abrir mão disso, né? O seu trabalho, você sempre coloca ele diante do Senhor. Vamos lá. A vaidade na cobiça. Esse é o terceiro ponto que nessa busca essa pesquisa, né, que Salomão faz, ele coloca ali, encontra essa outra vaidade, a vaidade da cobiça. É aquele negócio do eu quero. E Salomão sabia o que era ter em abundância, né? Tem um cara que sabia o que é ter em abundância, é Salomão, um cara muito rico. Lá em Eclesiastes 5:10 ele fala o seguinte, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Então assim, Salomão está falando o seguinte, cara, é ele que acumulou tanta riqueza. Ele está falando o seguinte, ó, você nunca vai ser saciado com aquilo que você vai acumular. Por mais que você tenha, por mais que você acumule, você sempre vai querer mais. Essa é a experiência que ele estava tendo. Então ele entende que isso também é vaidade, é inútil. Porque você nunca vai conseguir ter satisfação nessas coisas. Porque nunca vai estar bom para você. Você sempre vai querer mais. Quando você entra nessa vaidade da cobiça, você vai querer um carro, você comprou aquele carro, daqui a pouco esse carro já não te satisfaz, você quer um carro melhor. E por aí vai. Então se você coloca seu coração nessas coisas, entra nesse lado da cobiça, você vai encontrar essa vaidade, né? Acaba sendo uma futilidade. Eclesiastes 6:9, melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse melhor é o que os olhos veem é o seguinte, é porque se ele está vendo, já está diante dele, ou seja, ele já conquistou. Então ele está dizendo o seguinte, é melhor aquilo que já está comigo, que eu já alcancei, do que eu ficar só sonhando com outras coisas, me perder pelo que minha alma deseja. Isso, irmãos, fala de falta de contentamento. Quando a pessoa ela busca, mas ela nunca aproveita aquilo que ela já alcançou. Ela nunca está satisfeita. Então é como se ela não curtisse aquilo que Deus já deu a ela. Ela não consegue ter um coração agradecido e ela acaba não aproveitando, não desfrutando daquilo também. Porque ela acaba de ganhar algo, aquela criança
que ganha um brinquedo, ela queria muito aquele brinquedo, ela ganha um brinquedo, ela não brinca com aquela, brinca assim, meia horinha com aquilo e já para de brincar, já está querendo outro brinquedo. Ou seja, ela não aproveita aquilo que ela tanto queria. E a gente pensa que isso acontece só com criança, mas acontece com adulto também. Às vezes você quer muito algo, daqui a pouco você alcança e aquilo já não está bom. Você não consegue aproveitar aquilo ali que Deus te entregou. Outra questão da cobiça também pode estar associada, é uma questão muito atual agora, né? Rede social. A pessoa quer porque quer mais curtida, mais seguidor, e fica naquela paranoia. E se isso aí tomar o coração da pessoa, ela fica maluca. É uma cobiça perigosa da atualidade agora, né? Aquela questão de você postou uma coisa na internet, você fica ali. Se enquanto não tiver X pessoas curtido ali, ou comentado, né? Quantos likes vai ter aquele negócio no Instagram, você não... Fica até triste, a pessoa passa até mal com isso. Então, todas essas vaidades que Salomão descreveu aqui, elas acabam apontando para a questão da ansiedade. A vaidade da cobiça, né? A pessoa vai ficar sempre ansiosa, querendo algo mais. Ela nunca vai ter contentamento. Então, ela vai sempre buscando mais. A vaidade do trabalho também. Ela vai entender que o esforço dela nunca é o suficiente. Então, o expediente dela parece que nunca acaba. Ainda que ela fique horas no trabalho, ela chega em casa, o corpo está em casa, mas a cabeça está no trabalho. Ele não consegue relaxar, ele não consegue ter um tempo de lazer, ele não consegue ter um tempo de qualidade com a família. Então, o coração acaba se enchendo de ansiedade, porque a vida dele é o trabalho, a vida dele é a carreira dele. A sabedoria também é a mesma coisa, a pessoa tenta tudo sozinha, e aí o fardo fica pesado, porque ela está tentando tudo sozinha, porque ela consegue, porque ela sabe tudo que tem que fazer. Então ela busca um conselho em uma pessoa, ela não busca Deus em oração, e aí o coração acaba se enchendo de quê? De ansiedade, porque o mundo está nas costas dela, porque ela quer resolver tudo sozinha. E aí, irmãos, Jesus fala o seguinte, ó, Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Jesus fala aqui uma coisa importante: aprendam de mim porque eu sou manso e humilde. A humildade, ela é uma vacina contra a vaidade. A humildade é uma vacina contra a vaidade. Ela é literalmente uma vacina, porque quando você é humilde, a gente acaba deixando de cair em vários erros que estão relacionados à vaidade. Por exemplo, a humildade, ela acaba me levando, ela acaba protegendo a nossa identidade, porque eu vou reconhecer quem eu sou mesmo em Deus, entendeu? Eu vou reconhecer a minha dependência de Deus, vou saber que eu sou filho, que eu não posso caminhar sozinho, que eu preciso do meu Pai. Então, a humildade vai me fazer entrar nessa dependência. A humildade vai reforçar essa identidade de filho, fazer com que eu busque mais a Deus. Que eu busque nele entender qual é o meu chamado, qual é a minha missão, qual o talento que ele me entregou, que ele colocou nas minhas mãos. Tem um vídeo curto aqui que eu coloquei para a gente assistir, não sei quantos já viram esse vídeo, mas ele é um recorte desse vídeo que eu coloquei aqui. Presta atenção aqui nessa parte. Qual é o teu chamado? Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos. De uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas
dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999 mil almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei as nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nessa vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então, Mendes, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Bacana, né? Então, irmão, isso é muito sério, né? Aquilo que a gente está falando sobre a questão do sucesso, né? A gente prestar atenção naquilo que Deus nos chamou a fazer. A gente nunca pode analisar a nossa vida debaixo do sol. Isso é para os ímpios. Nós temos que sempre colocar as coisas diante de Deus e relacionar o nosso sucesso ao que Ele tem para nós, né? Dependência, a gente falou um pouco de dependência aqui na hora de falar de dependência, de identidade, né? É isso, a gente entender que por mais que você seja capacitado para o seu trabalho, mas entendido naquilo que você faz, nunca se esquecer, né, de que é Deus que nos capacita, que nos colocou ali naquele lugar, e a gente tem sempre que buscar ouvi-lo, porque às vezes a gente está cheio de ideias, né, cheio da razão, e às vezes a gente está errado. Então a melhor pessoa para mostrar isso para a gente é Deus. Então, nossa vida tem que ser uma vida de oração, sempre colocar essas questões diante do Senhor, né? Sempre se colocar na dependência dele. Isso vale para o trabalho, vale para o ministério também, né? Você pode ser uma cachoeira de óleo ungido, uma labareda de fogo, né? O estilingue de Jesus, mas se coloca sempre debaixo da direção dele, né? Confia nele, a unção vem dele, nunca confie, sabe? Você nunca pode estar tranquilo demais para fazer a obra, tem que ter aquele temor, aquele friozinho na barriga, saber que você está fazendo algo para Deus, para o Senhor. Então, sempre essa dependência, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia e isso vem com a humildade, né? Aí a gente acaba não entrando nessa vaidade de querer fazer tudo sozinho. Gratidão, né? Gratidão também é algo muito importante. A gente procurar ver aquilo que Deus já fez por nós, nos abençoou. E aí ajuda você a não entrar nesse lugar de ansiedade. E quando a gente começa a ser grato, ter um coração grato, tem gente, irmãos, que parece que acorda procurando um motivo para reclamar. Então, é tentar fazer o exercício contrário. Entendeu? Tentar observar o que eu posso agradecer ao Senhor hoje, né? Porque às vezes você fala assim, poxa, foi tão chato o trabalho hoje, mas que bom qual é a parte boa? Eu tenho um trabalho, né? Se a pessoa estivesse desempregada, né? Então é isso, não é? A gente realmente tem um olhar, né, mais voltado para a gratidão mesmo, para o contentamento.
Empatia. Né? Empatia também é algo importante que vai fazer a gente fugir da questão da inveja, né? Quando a gente tem empatia, a gente consegue se alegrar com o sucesso do outro, com a alegria do outro. Alguém foi bem sucedido em algo, você vai se colocar no lugar dele e se alegrar com ele. Né? Então isso também é importante. A gente não se colocar no lugar como se o mundo girasse ao nosso redor e tudo tivesse que ser em relação a nós, né? O elogio, o sucesso, esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Então, sobre vaidade, eu trouxe esses pontos para a gente refletir, né? Resumidamente, pensar sobre essas questões, né? Vaidade normalmente é uma coisa fútil, inútil, mas que se a gente se deixar levar por ela causa um dano muito grande. A pessoa vaidosa, ela acaba entrando nessa esfera aí de ansiedade, e a ansiedade é um mal terrível, né, dos nossos dias. A pessoa fica ansiosa, fica abalada ali emocionalmente, entrar nesse lugar ali de praticamente escravidão, porque você acaba, aquilo que a gente idolatra, né, a gente se torna escravo dessa coisa. Então a pessoa que entra nessa onda aí de essas coisas que o Salomão pesquisou aqui, né? A idolatria do sucesso, do trabalho, a pessoa vira escravo daquilo. A idolatria da cobiça, né? A vaidade da cobiça, você acaba colocando as coisas ali, o dinheiro, né, como seu ídolo, e aí você mergulha numa situação ali que é difícil de sair depois. Então a gente guardar o nosso coração em relação à vaidade. Amém?